Olá pessoal, nesse vídeo então vou falar um pouco sobre um outro argumento que foi colocado pela multiversal flaviana, que é a ideia, né, eles insistem muito no ponto de cristãos, lideranças cristãos, que ao mesmo tempo praticam o culto cristão, também praticariam o mitraísmo. Não há evidência disso, mostrei isso no vídeo anterior. E dentro dessa linha, né, argumentam que o próprio templo, a igreja cristã, ela era usada também como culto mitreu. Era objeto de culto do mitreu e da igreja cristã. O mesmo local seria compartilhado. Teria as duas cerimônias ali. Bom, o objetivo desse vídeo aqui é mostrar que não, que isso é uma percepção totalmente equivocada do que seria a igreja primitiva, né? Então, primeiro eu vou mostrar aqui algumas referências, tá? Começar mostrando essa referência aqui do James Dunn, Jesus, Paulo e os Evangelhos, onde ele fala da igreja doméstica primitiva. Então, ressalta muito essa questão, né? É, como é quase certo que a missão de Paulo começou em uma ou outra das sinagogas da cidade que ele chegou, é último começar registrando o que sabemos das sinagogas do século I, na diáspora ocidental, fora de Jerusalém, tá? A arqueologia trouxe à tona vários edifícios sinagogas que é quase certo que estavam estabelecidos no século I, na Itália, na Grécia, na Ásia Menor, por exemplo, em Ostia, o Portal de Roma, em Stobe, na Macedônia, na ilha de Delos, no Mar Egeu, em Priene, em Éfeso e em Mileto. Em muitos casos, provavelmente na maioria deles, no entanto, a comunidade judaica utilizou casas privadas como sinagogas, onde quer que houvesse uma comunidade judaica significativa. Eu gostaria de citar isso, não é um local exclusivo para o templo. Esse é o primeiro ponto que a gente não pode perder. São casas privadas, pessoas que moram e que compartilham algum ambiente para fazer o culto. O que dizer então dos locais de encontro dos primeiros crentes, quando estes se retiram do contexto imediato da sinagoga? A arqueologia não descobriu nenhuma estrutura que poderia ser identificada como uma igreja e datada com segurança em algum momento anterior a um século ou mais depois de Paulo. Assim, temos de pressupor que esses encontros tiveram lugar ou em lares privados ou em dependências mais espaçosas alugados para a ocasião. A única conclusão óbvia é que os primeiros crentes se encontraram como igreja nas casas uns dos outros e que o membro mais abastado e a casa mais espaçosa proporcionavam um ponto de encontro por toda a igreja em diferentes centros. Essa dedução é reforçada pelas várias referências a igrejas domésticas na carta de Paulo e pela referência de Paulo a Gaio como hospedeiro de toda a igreja, no final de sua carta a Roma, os Romanos 16, 23, que foi escrita de Corinto. Então é isso, ou seja, essa é a primeira perspectiva, né, que é das igrejas domésticas. Será que é só James Dunn falando isso? Vamos ver aqui Wayne Mix, os primeiros cristãos urbanos, onde ele fala aqui: lugares de reunião dos grupos paulinos e provavelmente da maioria de outros grupos cristãos primitivos eram casas particulares. Em 4 lugares das epístolas paulinos, comunidades específicas são designadas pela frase eclésia, oikon eclésia, que podemos tentar traduzir como a assembleia na casa de fulano. Está traduzindo. Uma íntima conexão com casos existentes também é sugerida em 1 Coríntios 1,16, onde Paulo diz que batizou a casa de Estéfanas. E depois, na mesma carta, em 1 Coríntios 16,15, onde recomenda a casa de Estéfanas como sendo primícias da Acaia. A célula básica do movimento cristão e seu núcleo era muitas vezes uma casa existente.
A casa era muito mais ampla do que a família nas sociedades ocidentais modernas, incluindo não só parentes próximos, mas também escravos, libertos, trabalhadores contratados e algumas vezes atendentes. Além do mais, havia grupos formados nas casas dirigidas por não cristãos, como os 4 mencionados em Romanos 16:10, sem citar a família Cesares, os cristãos que viviam lá no palácio, que eram empregados lá. Inversamente, nem sempre todos os membros de uma casa se tornavam cristãos quando o chefe se convertia ao cristianismo, como o caso de Onésimo nos mostra. Bom, esse é outro testemunho, então, falando que não são igrejas propriamente cristãs, né? São casas, né? Vamos ao outro testemunho aqui, Daniel Hobbes, a Igreja dos Mártires dos Apóstolos. O que ele vai dizer aqui? Está falando dos cemitérios cristãos, que eram subterrâneos em Roma. A imensidão desses cemitérios, a disposição de certas salas subterrâneas mais vastas e o símbolo sobre as paredes sugerem a ideia de que tenham sido não só locais onde os vivos depositavam os mortos, mas também verdadeiros lugares de culto. Não convém, no entanto, ir muito longe nesse sentido. Podemos ter por certo que os cristãos, seguindo nesse ponto os pagãos, ali compareciam para comemorar os seus defuntos. A veneração dos corpos santificados dos mártires devia atrair numerosos visitantes e provocar orações recitadas em comum. Mas isso não quer dizer que as catacumbas fossem o local habitual do culto cristão. Foi só quando se desencadearam as perseguições que os fiéis proferiram reunir-se nas entranhas da terra cristã, a fazer na casa dos cristãos ou nos edifícios especialmente construídos para esse fim. Quando das violências sistemáticas do século III, chegou mesmo a acontecer que as catacumbas foram transformadas em verdadeiros lugares de refúgio, com cortes nas galerias, saídas falsas e passagens clandestinas para os caminhos visíveis. E mais ainda, na página 213, ele fala sobre as pinturas encontradas na catacumba e fala assim: antes de mais nada, onde se realiza a reunião? É preciso repeti-lo. As reuniões não têm por marco as catacumbas, a não ser em casos excepcionais, quando se trata de comemorar especialmente um mártir ou em tempos de perseguição violenta, quando se torna indispensável esconder-se. Mas habitualmente os cristãos reuniam-se em pleno dia. Convertido amigo, um desses fiéis ricos que a fé acaba de ganhar para Cristo, põe a sua moradia à disposição da comunidade. Muitas igrejas de Roma guardam ainda a recordação desses proprietários que deram ao Senhor as suas casas, como Prisca, Cecília, Prudente, Clemente. Aliás, debaixo das fundações das basílicas encontram-se muitas vezes os alicerces dessas casas. As pesquisas de Dura Europos nas areias do deserto sírio trouxeram à luz do dia uma dessas casas-templo. A disposição das casas romanas, ricas, divididas em partes públicas e em partes privadas, prestava-se admiravelmente à instalação do culto, dentro das paredes, dentro das suas paredes. O vestíbulo poderia abrigar os catecúmenos, como acolher os clientes, o pátio, os conclúvios, permitia reunir os fiéis, sacerdotes poderiam se reunir no tablinium, essa larga passagem para os aposentos pessoais. A instalação em casas particulares, mesmo quando cedidas definitivamente, em breve se tornou insuficiente. Talvez tenha sido a partir dos fins do século I que os cristãos pensaram em edificar a casa da igreja, para ali terem salas mais espaçosas, já que a assistência aumentava de ano para ano. Em Roma, no século II, assim como em Edessa, Apameia,
Alexandria e Antioquia, não há dúvida de que já havia aquilo que nós hoje chamamos de igrejas. Muito antes de Constantino, houve igrejas na Síria e na Palestina. Espalhadas por toda parte, deviam ser numerosas, pois em várias ocasiões os imperadores que perseguiam os cristãos do século III assinaram decretos ordenando a destruição de igrejas. Então, aqui ele já fala da transição para as igrejas. Né? Então, todos concordam aqui que o cristianismo primitivo se reunia em casas, não se reunia nas catacumbas. Só excepcionalmente, tem um dia aí que está tendo perseguição, as pessoas fogem mas para se abrigar lá, não para fazer culto, para se proteger lá. E então, esses dois mitos que a gente deve fazer, essa ideia de que o culto cristão era na catacumba, desfazer isso. E segundo, a ideia de que sempre houve ali uma igreja. Não, eram casos particulares. Eu queria trazer aqui algumas figuras aqui. Né? Essa aqui é Dura Europos. Você pode ver que nessa rua aqui principal aqui, numa mesma rua, você encontra uma Domus Ecclesia, uma igreja cristã, casa-igreja, vamos chamar, uma casa-sinagoga e uma casa mitreu, na mesmo local. Casas diferentes. Não é o mesmo local usado para cultos diferentes. Não há evidência disso. Isso aqui é a tese de doutorado da Juliana Cavalcante. Aqui é um resumo, né? Eu deixo todos os links aqui. E não há nenhuma evidência de uma mesma casa que tenha sido usado para cultos diferentes. A Juliana Cavalcante não fala nada disso aqui. Aqui é um batistério de uma igreja cristã encontrada em Dureiropos. Aqui é aquele batistério, Dureiropos, e aqui é uma casa cristã também encontrada em Dureiropos. Tá? Então, esse vídeo é para desfazer conceitos errados, né, que têm sido propagados e que descaracterizam o que seria o cristianismo primitivo. A ideia foi trazer um pouco isso. Muito obrigado, então.